Olá, eu sou o Detetive Rex e você está no RexCast. O caso de hoje, é daqueles que fazem até minha cauda parar de balançar. Uma história de traição familiar, vingança e uma reviravolta que vai te deixar de queixo caído. Preparado? Então deixa aquele like, se inscreve no canal e comenta de onde está ouvindo. Dona Ana, o microfone é seu. Obrigada, Rex. Vocês sabem o que é descobrir que a pessoa que você acolheu como filha te traiu da pior forma possível? Sabem o que é ter sua casa dos sonhos vendida nas suas costas? Pois bem, eu sou Ana, tenho 58 anos e hoje vou contar como minha nora Luana quase destruiu minha vida, mas acabou sendo ela mesma destruída pela própria ganância. Essa é uma história de justiça, de uma sogra que não baixou a cabeça. Vocês querem saber como uma casa na praia se transformou na arma mais poderosa que eu já usei? Então fiquem aí, porque o que vocês vão ouvir vai mexer com cada fibra do seu ser. Tudo começou há 15 anos, quando o Matheus trouxe Luana para conhecer a família. Ela era linda, carismática, tinha um sorriso que iluminava qualquer ambiente. Eu me apaixonei por ela desde o primeiro momento. Luana rapidamente se tornou a filha que eu nunca tive. Eu a tratava melhor do que muitas mães tratam suas próprias filhas. Quando eles se casaram, fiz questão de ajudar. Dei dinheiro para apartamento, ajudei a mobiliar, comprei o enxoval. Quando meu marido faleceu, eu herdei duas propriedades que mudaram nossa dinâmica familiar. A primeira era minha casa na praia, meu refúgio sagrado em Guarujá. Uma propriedade de frente para o mar, 3 suítes, piscina infinita, que valia mais de 2 milhões de reais. Era lá que eu planejava passar meus últimos anos, ouvindo o barulho das ondas. A segunda propriedade era um sobrado no bairro mais nobre da cidade, onde morava a mãe da Luana, Dona Conceição. Quando ela passou por dificuldades financeiras, oferecia a casa sem aluguel. Era uma propriedade de 400 metros quadrados, uma verdadeira mansão onde Dona Conceição morava há 8 anos. Durante todos esses anos, eu fui a sogra dos sonhos. Levava Luana para fazer as unhas, comprávamos roupas juntas, eu cozinhava seus pratos favoritos, lembrava do aniversário dela antes mesmo do meu próprio filho. Nas férias, todos íamos para minha casa na praia. Luana postava fotos no Instagram como se fosse a dona daquele paraíso. Minha segunda casa, ela escrevia nas legendas. Como eu era ingênua, como eu não percebi os sinais. A mudança começou sutilmente. Luana passou a fazer comentários sobre como eu gastava muito dinheiro, sobre como eu deveria investir melhor. Ela começou a trazer corretores para os almoços dominicais. Tia Ana, você sabia que sua casa da praia valorizou muito? Seria um ótimo investimento vender e comprar apartamentos para alugar. Eu sempre recusava. Aquela casa não era investimento, era meu lar, minha memória. Mas Luana persistia, levando meu filho para o lado dela. O que eu não sabia é que por trás daquela doçura toda, Luana estava tramando algo muito mais sinistro. Ela havia descoberto que, devido a um erro no inventário do meu marido, meu nome ainda não constava como única proprietária da casa da praia. Tecnicamente, Matheus aparecia como um dos herdeiros no cartório, e Luana, como esposa dele, poderia assinar documentos em nome do marido através de uma procuração que ele havia assinado anos atrás para questões bancárias. Durante meses ela estudou toda a documentação, procurou advogados, corretores, descobriu cada brecha legal possível. Minha própria nora estava planejando me roubar na cara dura e eu continuava tratando ela como filha. O golpe veio numa quinta-feira de março. Eu tinha viajado para São Paulo para exames médicos. Luana sabia da minha agenda, sabia que eu ficaria 3 dias fora. Foi quando ela executou seu plano diabólico. Usando a procuração do Matheus, ela assinou a venda da minha casa da praia por 2 milhões e 200 mil reais. Vocês conseguem imaginar o que eu senti quando voltei e encontrei uma notificação no cartório? Informamos que a escritura de venda da propriedade foi registrada em nosso cartório. Eu li aquela mensagem 3 vezes antes de processar. Minha casa tinha sido vendida, corri para o cartório como uma louca. A escrivã, uma senhora de óculos, me mostrou todos os documentos. A assinatura do Matheus estava lá, autenticada, legal. O dinheiro da venda tinha sido depositado numa conta conjunta que Luana e meu filho mantinham. Mas o pior de tudo, Matheus estava em viagem a trabalho há uma semana. Ele nem sabia o que tinha acontecido. Quando confrontei Luana por telefone, ela nem tentou negar. Sua voz estava fria, calculista, completamente diferente da nora carinhosa que eu conhecia. Tia Ana, ela disse com um tom de deboche que me cortou como uma faca, você é velha, não tem muito tempo de vida. Matheus e eu somos jovens, temos sonhos, projetos. Essa casa ia ficar parada para quê? Agora a gente pode investir o dinheiro e multiplicar. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo.
Luana, essa casa era minha. Como você pôde fazer isso comigo? Traição? Ela riu. Eu fiz o que era melhor para a família. Você que é egoísta, pensando só em você. O que está feito, está feito. Gente, vocês não têm ideia da dor que eu senti naquele momento. Era como se um pedaço do meu coração tivesse sido arrancado. 15 anos de amor, carinho, dedicação, tudo jogado no lixo por ganância. Mas se Luana pensou que eu ia aceitar calada, ela não conhecia Ana direito. Se ela queria guerra, guerra ela ia ter. A primeira coisa que fiz foi ligar para meu filho. Mateus ficou em choque quando soube. Ele nem sabia que a procuração podia ser usada dessa forma. Mãe, eu vou resolver isso. Vou fazer ela devolver tudo. Ele prometeu. Mas Luana tinha estudado bem o golpe. Legalmente, tudo estava correto. Mateus foi mais bonito ainda. Ele tirou Luana de casa no mesmo dia. Ou você devolve o dinheiro da minha mãe, ou você sai da minha vida para sempre. A resposta dela foi pegar as malas e ir morar com a mãe. Por 2 meses, chorei todas as noites. Perdi 10 quilos. Não conseguia comer, mas a dor estava me ensinando algo importante. Eu não podia deixar isso passar em branco. Foi quando decidi visitar Dona Conceição. Quando cheguei no sobrado onde ela morava, o meu sobrado, ela me recebeu com café e biscoitos, sem saber de nada. Eu contei tudo. Dona Conceição ficou pálida. Ana, eu não sabia. Luana me disse que vocês tinham brigado por bobagem. Foi quando ela me contou algo que mudou minha perspectiva. Ana, Luana tem pedido dinheiro emprestado para mim toda semana. Já emprestei 50 mil reais das minhas economias para ela. Nesse momento, eu soube exatamente o que tinha que fazer. Se vocês estão gostando dessa história de vingança e justiça, deixem o like aí e se inscrevam no canal, porque o que vem agora vai deixar vocês de boca aberta. Preparem-se para a maior reviravolta que vocês já viram na vida. Durante 2 semanas, fiz uma investigação completa. Descobri que Luana havia usado o dinheiro da minha casa para abrir uma empresa de cosméticos com um novo namorado. Sim, ela já estava traindo meu filho também. A empresa estava no nome dela. Investimento inicial de exatos 2.200.000 reais. Mas aqui vem um detalhe que Luana não sabia. A casa onde a mãe dela morava, aquela mansão de 400 metros quadrados, valia 3,5 milhões no mercado atual, e eu era legítima proprietária com escritura definitiva e tudo. Durante 8 anos eu deixei Dona Conceição morar lá de graça, porque acreditava que família era sagrada. Mas se a filha dela queria destruir laços familiares por dinheiro, então ela ia aprender na prática o que significava perder tudo. Na segunda-feira seguinte, eu procurei o melhor advogado imobiliário da cidade. Dr. Roberto tinha 40 anos de experiência e uma reputação impecável. Quando expliquei minha situação, ele balançou a cabeça em desaprovação. Dona Ana, o que essa moça fez com a senhora é moralmente reprovável, mas legalmente correto. Porém, a casa onde ela está morando agora é minha. Eu completei com um sorriso que não sentia há meses. Eu quero vendê-la. Hoje, Dr. Roberto me explicou todo o processo. Como Dona Conceição morava lá há anos sem pagar aluguel, ela teria direito a um aviso prévio de 30 dias para desocupar o imóvel. Mas Dona Ana, ele me alertou, a senhora tem certeza? Isso vai causar um estrago emocional muito grande na família. Doutor, eu respondi olhando firmemente nos olhos dele. Minha nora causou um estrago muito maior quando vendeu minha casa pelos meus costas. Agora é minha vez de jogar com as regras dela. Na quarta-feira, liguei para Luana. Luana, preciso falar com você. Pode vir aqui em casa hoje à noite? Ela chegou às 8 horas, com aquela cara de superioridade. Usava roupas caras, bolsa de marca, tudo pago com o dinheiro da minha casa. Tiana, espero que tenha me chamado para conversarmos como adultas civilizadas. Peguei uma pasta e coloquei sobre a mesa. Luana, você tem razão. Vamos conversar como adultas. Abri a pasta e retirei um documento. Este é um aviso de despejo da casa onde sua mãe mora. Ela tem 30 dias para sair. O rosto de Luana mudou completamente. O quê? Como assim? Você não pode fazer isso. Posso sim. Aquela casa é minha, Luana. Sua mãe mora lá há 8 anos de favor. Agora eu decidi vender. Mas minha mãe não tem para onde ir. Ela tem 70 anos. Luana estava começando a entrar em desespero. Deveria ter pensado nisso antes de vender minha casa, eu disse levantando da poltrona. Você me ensinou que família não importa quando há dinheiro envolvido. Agora eu estou aplicando sua própria lição. Luana se levantou também, começou a andar de um lado para outro na sala, passando as mãos nos cabelos. Tiana, isso é diferente. Minha mãe é uma senhora idosa. Ela não tem culpa de nada. E eu tenho, explodi pela primeira vez. Eu tenho culpa de ter confiado em você, de ter te tratado como filha, de ter aberto minha casa, meu coração, minha família para você. Lágrimas começaram a correr pelo rosto de Luana,
mas eu não sentia mais pena. Durante anos eu chorei por pessoas que não mereciam minhas lágrimas. Por favor, tia Ana, vamos conversar. Podemos resolver isso. Resolver? Eu ri amargamente. Como? Você vai devolver minha casa da praia? Vai devolver os 15 anos que eu dediquei a você? Vai devolver a confiança que você destruiu? Luana ficou em silêncio por alguns segundos, então tentou uma última cartada. Se você fizer isso com minha mãe, o Mateus nunca vai te perdoar. Mateus já sabe de tudo, menti parcialmente. Eu ainda não tinha contado sobre o despejo para meu filho, mas sabia que ele entenderia. E sabe o que ele me disse? Que você colhe o que planta. A verdade é que Mateus ficaria dividido, e eu sabia disso. Mas algumas decisões na vida precisam ser tomadas sozinhas. Algumas batalhas você luta por princípio, não por aprovação. Você tem uma escolha, Luana. Continuei com voz firme. Ou você encontra um jeito de devolver o dinheiro da minha casa, ou sua mãe vai ter que procurar outro lugar para morar. Eu não posso devolver o dinheiro. Já investi tudo na empresa. Ela gritou em desespero. Então venda a empresa. Não posso. Tenho sócios, compromissos, contratos. Problemas seus. Respondi friamente. Você criou essa situação. Agora resolve. Luana saiu da minha casa chorando, xingando, prometendo que ia me processar, que ia contar para todos que tipo de pessoa eu realmente era. Eu fechei a porta e pela primeira vez em meses sorri de verdade. Não era um sorriso de alegria, era um sorriso de justiça. Nos dias seguintes, Luana tentou de tudo. Ligou para Mateus implorando para ele me convencer a mudar de ideia. Procurou advogados para tentar impedir o despejo. Chegou até a aparecer na minha porta com Dona Conceição, esperando que eu me sensibilizasse vendo uma senhora idosa chorando. Mas Dona Conceição me surpreendeu. Ela segurou minhas mãos com seus dedos trêmulos e disse: Ana, eu entendo, minha filha fez uma coisa terrível com você. Se eu pudesse desfazer, eu desfaria, mas não posso pagar pelos erros dela. Naquele momento, eu quase desisti da vingança. Dona Conceição não merecia sofrer pelas maldades da filha. Mas então ela completou: Luana me contou a verdade sobre o dinheiro. Ela disse que vendeu sua casa. E sabe o que mais ela me disse? Que você era uma velha tola que não sabia o valor do dinheiro. Essas palavras foram como um tapa na minha cara. Luana não só havia me roubado, como ainda estava me humilhando pelas costas, me chamando de velha tola para a própria mãe. Nesse momento, toda a pena que eu sentia por Dona Conceição se transformou em determinação férrea. Dona Conceição, eu disse com gentileza, mas firmeza, eu vou ajudá-la a encontrar uma kitnet para alugar. Vou pagar os 3 primeiros meses. Mas a casa vai ser vendida, e Luana vai aprender que ações têm consequências. A essa altura pessoal, Luana estava desesperada. Ela tinha 10 dias restantes antes do prazo do despejo. Foi quando aconteceu a maior reviravolta de toda essa história. Uma reviravolta que nem eu, nem ela, nem ninguém esperava. Na sexta-feira eu recebi uma ligação do Dr. Roberto. Dona Ana, preciso falar urgentemente com a senhora. Pode vir ao meu escritório agora? Quando cheguei lá, ele estava com uma expressão estranha no rosto, misto de surpresa e preocupação. Dona Ana, sente-se. Recebi uma proposta muito interessante para sua casa. Que tipo de proposta? Perguntei intrigada. Uma empresa quer comprar sua casa para demolir e construir um prédio residencial. Eles estão oferecendo 5 milhões e meio. Eu quase caí da cadeira. 5 milhões e meio, mais que o dobro do valor da minha casa da praia. Como eles souberam que a casa estava à venda? Isso é o mais interessante. Dr. Roberto mexeu em alguns papéis. A empresa se chama Cosméticos Naturais Ltda. O nome da sócia principal é Luana. Completei antes que ele falasse. Exato. Sua nora está oferecendo 5 milhões e meio para comprar a casa da própria mãe. Gente, nesse momento eu entendi toda a jogada. Luana havia investigado e descoberto que uma construtora estava interessada no terreno onde ficava a casa de Dona Conceição. Ela queria comprar a casa por 3 milhões e meio e revender para a construtora por 8 milhões. Um lucro líquido de quase 5 milhões de reais. Por isso ela estava tão desesperada para impedir a venda. Não era pela mãe, era pelo dinheiro. E agora a dona Ana, doutor Roberto, perguntou: o que a senhora quer fazer? Eu fiquei em silêncio por alguns minutos, processando toda a informação. Luana não só havia me roubado, como ainda estava tentando lucrar 5 milhões em cima da casa que eu cedi de favor para a mãe dela. A audácia dessa mulher não tinha limites. Doutor, eu disse com um sorriso que ele jamais esqueceria: vamos aceitar a proposta, mas com uma condição. Qual condição? O pagamento tem que ser feito em 2 parcelas. 2 milhões e 700 mil na assinatura do contrato e 2 milhões e 800 mil na entrega das chaves. Dr. Roberto franziu a testa.
Dona Ana, isso é muito arriscado para o comprador. Normalmente, doutor, eu interrompi, acredite em mim. Luana vai aceitar essas condições. E ela aceitou. Na segunda-feira seguinte, Luana apareceu no cartório com um cheque de 2.700.000 reais. Seus olhos brilhavam de ganância. Ela acreditava que tinha me enganado, que havia conseguido a casa por um preço baixo. Assinamos o compromisso de compra e venda. Ela pagou a primeira parcela e ficou estabelecido que teria 15 dias para pagar o restante e receber as chaves. Vocês querem saber qual era meu plano? Então continuem aí, deixem o like e se inscrevam no canal, porque o final dessa história vai mostrar que a justiça tem muitas formas de chegar até quem merece. Durante esses 15 dias eu coloquei meu próprio plano em ação. Liguei diretamente para a construtora que estava interessada no terreno. Marquei uma reunião com o diretor da empresa, Dr. Fernando, um homem sério de 50 anos que estava há 6 meses tentando comprar aquele lote. Dr. Fernando, eu disse durante nossa reunião, soube que vocês têm interesse no terreno da Rua das Magnólias. Eu sou a proprietária. Os olhos dele se iluminaram. Senhora Ana, tentamos contato há meses. Temos muito interesse mesmo. Quanto a senhora quer pelo terreno? 8 milhões, respondi diretamente, mas tem um detalhe. O imóvel está sendo vendido para terceiros. Eles têm 15 dias para quitar a compra. Se não quitarem, a casa volta para a senhora, ele completou animado. Exato. E aí vocês podem comprar diretamente de mim. Dr. Fernando fez os cálculos rapidamente. Senhora Ana, se a senhora conseguir cancelar essa venda, nós compramos na hora por 8 milhões. Pode ser? Pode ser. Agora vocês vão entender a genialidade do meu plano. Eu sabia que Luana não tinha 5,5 milhões livres. Ela tinha investido tudo na empresa de cosméticos. Para conseguir os 2.800.000 que faltavam, ela teria que vender a parte dela na empresa ou pegar um empréstimo monstruoso. Mas eu tinha um trunfo. Durante minhas investigações, descobri que a empresa estava com problemas na Receita Federal, produtos importados sem documentação, impostos em atraso, uma bomba relógio fiscal. No 10º dia, após a assinatura do compromisso, eu fiz a denúncia. No 12º dia, a Receita Federal bateu na porta da empresa de Luana e bloqueou todas as contas bancárias, todos os ativos, tudo. A empresa foi lacrada por irregularidades fiscais. Vocês conseguem imaginar o desespero de Luana quando ela descobriu que não conseguiria o dinheiro para quitar a compra da casa? Ela me ligou chorando, implorando por mais prazo. Tia Ana, por favor, é só um problema temporário. Em um mês eu resolvo tudo. Luana, respondi com calma. Você me ensinou que negócio é negócio. Contratos são para ser cumpridos. Você tem até sexta-feira para pagar ou cancelo a venda. Na sexta-feira, Luana não conseguiu o dinheiro. O contrato foi automaticamente cancelado. Ela perdeu os 2.700.000 de entrada que foram para mim como multa contratual e ficou sem a casa. Mas a história não acabou aí. Dona Conceição, que já estava morando na kitnet que eu paguei para ela, recebeu uma visita inesperada da filha. Luana estava destruída, falida, sem empresa, sem dinheiro, sem casa. Ela implorou para a mãe perdoar e deixar ela morar junto na kitnet. A resposta de Dona Conceição foi mais sábia do que eu esperava. Filha, você destruiu uma família que só te deu amor. Você roubou uma senhora que só te fez bem. Agora você vai aprender a viver com as consequências dos seus atos. Pode ficar aqui por uma semana só para você se organizar. Depois você vira sozinha. Na segunda-feira seguinte, eu vendi a casa diretamente para a construtora por 8 milhões de reais. Fiquei com mais dinheiro do que tinha antes de tudo começar. Comprei uma casa ainda melhor na praia, desta vez com escritura em meu nome e de mais ninguém. Mas sabe qual foi a melhor parte de toda essa história? 3 meses depois, eu soube que Luana estava trabalhando como vendedora numa loja de roupas no shopping, morando numa pensão e andando de ônibus. A mesma mulher que me chamou de velha tola estava ganhando um salário mínimo e vivendo na dificuldade. Mateus me procurou para conversar. Ele estava dividido entre a raiva da ex-esposa e o choque com minha vingança. Mãe, eu sei que a Luana fez uma coisa terrível. Mas não foi meio pesado? Filho, durante 15 anos eu tratei Luana como filha. Dei amor, carinho, confiança, dinheiro. E ela retribuiu me roubando. Se eu não tivesse reagido, ela continuaria fazendo isso com outras pessoas. Mateus entendeu. Meses depois ele conheceu Carla, uma professora incrível. Ela é simples, honesta, carinhosa de verdade.
Quando ofereci para passarem as férias na minha nova casa da praia, ela disse, Dona Ana, que casa linda, mas não se incomode conosco. A casa é sua, nós somos só visitas. Essa é a diferença entre uma pessoa de caráter e uma aproveitadora. Carla entende limites, respeita o que é dos outros. Ela é a nora que eu sempre sonhei ter. Hoje, quase 2 anos depois, eu vivo em paz na minha casa nova. Tenho minha independência, minha dignidade, meu dinheiro de volta e ainda ganhei um pouco mais. Dona Conceição e eu nos tornamos amigas. Ela vem tomar café comigo todo domingo e sempre diz, Ana, você fez o que tinha que fazer. Minha filha precisava aprender. E Luana? Bem, soube que ela tentou voltar para Mateus algumas vezes, mas ele não quis nem conversa. Ela perdeu tudo, o marido, o dinheiro, a empresa, a casa, o status, a família. Tudo por ganância. Sabe qual é a moral dessa história toda, pessoal? Gratidão e honestidade são valores que não podem ser negociados por dinheiro nenhum. Quando você trai quem confia em você, quando você morde a mão que te alimenta, o universo tem seu próprio jeito de restaurar o equilíbrio. Eu não me orgulho de ter precisado ser tão dura. Eu preferia que Luana tivesse sido honesta desde o início, que nossa família tivesse permanecido unida, que eu não tivesse descoberto que a pessoa que eu amava como filha era capaz de tanta maldade. Mas às vezes a vida nos força a tomar decisões difíceis, e quando alguém decide te ver como inimiga, você precisa estar preparada para a batalha. O mais importante é que não deixei a amargura tomar conta do meu coração. Me vinguei, mas depois segui em frente. Construí uma vida nova, mais próxima do meu filho, com uma nora que realmente me ama. A vingança trouxe algo melhor que minha casa antiga, minha autoestima, minha força, minha certeza de que eu não sou uma velha tola. Aos 58 anos, provei que ainda sei lutar pelos meus direitos. E para vocês que estão me ouvindo, fica a lição, tratem bem quem os trata bem. Valorizem quem os valoriza, sejam gratos por quem dedica amor a vocês, porque quando você perde uma pessoa que realmente te ama, você perde um pedaço da sua própria humanidade. Rex, obrigada pela oportunidade de contar minha história. Ana, que história incrível! Obrigado por compartilhar conosco essa lição de vida sobre justiça e consequências. Pessoal, se vocês ficaram tão impactados quanto eu com essa história, demonstrem isso deixando o like, se inscrevendo no canal e comentando o que acharam da atitude da Ana. E compartilhem esse episódio com pelo menos 5 pessoas, porque histórias como essa precisam ser ouvidas por todo mundo. Essa é uma história que mostra que não importa a idade que você tenha, nunca é tarde para defender sua dignidade e mostrar que ninguém deve ser subestimado. Eu sou o Detetive Rex. Até o próximo caso do nosso podcast e fique com mais 2 casos imperdíveis a seguir.